Allan Kardec deu-se conta de que a sociedade então estava envolta nessas falas para cima, em outras falas para baixo, em concepções da esquerda e da direita, e por isso, inspirado pelos imortais, entendeu a necessidade de explicar determinados posicionamentos levantados no seio das massas humanas, levantadas na intimidade dos pensadores. Ele entendeu que precisaria explicá-las ao povo que não tinha acesso a esses pensadores, ao povo que não tinha acesso às respostas definidoras da doutrina espírita. E é por essa razão que no ano de 1859, no dia 1º de julho, Allan Kardec apresenta em Paris uma obra formidável, que ele intitulou O que é o Espiritismo. Essa obra completa agora 150 anos. E nesse livro que é básico, no seio da base, vinha a explicação pormenorizada que a doutrina espírita é capaz de oferecer ao incrédulo, ao sacerdote, a todos aqueles que não aceitavam, mas que tinham dúvidas. Não eram aqueles sistemáticos, que negavam por negar, mas aqueles cujas dúvidas provinham da ignorância relativamente ao conteúdo espírita. Eram pessoas sérias, equivocadas nos seus pontos de vista. Do mesmo modo que o doutor Saulo de Tarso, logo depois do Cristo, tratava de perseguir os seguidores de Jesus, por ser ele, Paulo, fiel a Moisés. Embora fosse um homem bom, culto, cheio de boa vontade, durante um período somou entre esses negadores das coisas novas, esses misoneístas, até o dia em que o jovem Gesiel, assassinado a pedradas por ordens do doutor Saulo, nas vascas da morte apedrejado, disse à irmã que descobrira naqueles momentos finais, noiva do doutor da lei, que não sabia que estava mandando matar o próprio cunhado, já que Gesiel trocara de nome e passara a ser conhecido como Estevão. Na hora em que a irmã vê o irmão caído, ensanguentado, por ordens do próprio noivo, agacha-se, acarinha-lhe o rosto empapado de sangue e suor. E Estevão, Gesiel, se dirige à sua irmã dizendo para que ela amasse muito ao doutor Saulo, porque ele era um homem bom, apenas equivocado, e que com o mesmo amor com que ele servia a Moisés, iria servir a Jesus Cristo tão logo o conhecesse. Dessa forma, desencarnou Gesiel Estevão. Estevão, Gesiel, eram a mesma criatura. E o doutor Saulo de Tarso, logo mais, converter-se-ia ao Cristo, depois de haver encontrado esse Cristo nas estradas de Damasco, na sua fúria perseguidora, acreditando que estivesse servindo a Deus, destruindo aqueles que julgava fossem adversários de Deus. Esse mesmo episódio vivido por Saulo, que mais tarde se converte em Paulo,
eram fenômenos comuns à época em que Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos e, conseguintemente, a doutrina espírita. Por essa razão, ele tratou de organizar um livro de pequena dimensão, de poucas páginas, onde elaborou as perguntas nas quais pudesse responder às dúvidas e às ansiedades daquelas pessoas ligadas às religiões diferentes, ou às pessoas ansiosas por saber se era ou não o espiritismo verdadeiramente uma mensagem do alto.